nosso projeto Ponto de Luz hoje, em função da Semana Santa, em função da gente estar assistindo aí a todo momento pela TV e pelas matérias jornalísticas sobre a crucificação e etc., a gente vai falar de Jesus. Mas falar de Jesus de um outro ponto de vista. Não do ponto de vista da derrota, do ponto de vista da cruz, da morte, de quem perdeu, de quem foi derrotado, mas do ponto de vista de uma grande lição. E quem mostra essa grande lição para a gente é o Emmanuel, num texto que chama Domínio Espiritual. O Emmanuel aproveita os momentos da crucificação e vai trazendo cada um desses momentos e personagens da crucificação e vai mostrando como Jesus teve que ter força, domínio sobre si para viver da forma como ele viveu todos esses momentos da crucificação. Lendo esse texto do Emmanuel, a gente deixa de enxergar esse momento como um momento de derrota, de morte. A gente passa a ver de maneira diferente. A gente passa a ver a grandeza de um espírito que vence o mundo, realmente, como estava escrito no Evangelho de João, quando no final, quando ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa parte, eu venci o mundo, ela liga a esse texto do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 17, que chama Domínio Espiritual. Olha como o Emmanuel coloca essa situação, esse momento da crucificação, nesse texto. Na verdade, ele quer mostrar o grande domínio que o Cristo demonstrou, que, aliás, é a grande lição de domínio que a gente deve aprender para as nossas vidas. Olha como ele diz. Jesus, ele estava ligado, naturalmente, às mais diversas forças. Ele encarnado, pelo nascimento, naturalmente, ligado às mais diversas forças do mundo. Ele estava mostrando o Jesus humano, o Jesus encarnado, e que estava ligado a essas forças, forças de poder, forças de religião, forças de amizade, forças de trabalho, da sua missão, essas forças humanas, mundanas, que ele estava ligado a todas elas. E o Emmanuel continua: no dia do Calvário, ele não se prendeu a nenhuma delas. Então, na verdade, essa crucificação foi uma grande lição de libertação, onde cada fato desse mostra que o Cristo não estava preso a nenhuma dessas forças que ele ficou ligado durante a sua encarnação. Veja, ele atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Ele vivia no mundo, esse Pilatos aqui representa o poder político do mundo. Então Jesus atendia a esse poder lealmente, mas Pilatos não atemoriza. A sua relação com Pilatos no momento da crucificação não foi uma relação de medo, não foi uma relação de temor, foi uma relação de libertação, foi uma relação de um espírito que tinha domínio sobre si, domínio sobre sua situação. Ele tinha respeito, mas não tinha medo. Esse é o domínio que ele mostrou com relação ao poder. Pilatos aqui representa esse poder do mundo. Aí tem também o poder religioso. Olha, ele respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressiona. Ele não estava sujeito ao poder religioso. Tanto que, em outro momento, ele diz: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Isso ele também não está limitado, não está sujeito a esse poder religioso. E ele também, na sua relação com Caifás, mostrou que não estava subordinado, que não estava impressionado pelo poder religioso. Um outro ponto, ele amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Olha também que libertação, que independência. Ele tinha afeto, ele tinha amor aos discípulos, mas essas razões afetivas, essas razões do amor, não lhe dominam o coração. Ele tinha limite para o afeto. Ele não estava dominado pelo afeto aos discípulos. Ele fazia o que tinha que fazer. Ele até se despediu dos discípulos, apesar do afeto. E nós? Como é que está a nossa independência em relação aos nossos afetos? Os nossos afetos nos escravizam. Quando a gente fala do Cristo, da independência que ele tem
em relação a essas forças do mundo, a gente pensa na nossa dependência, né? Qual é a nossa dependência em relação ao nosso Pilatos, a nossa relação com o poder do mundo? Qual é, até que medida eu me impressiono e não tenho independência em relação ao poder religioso, né? Aos meus sentimentos, aos meus afetos, até que ponto esses afetos determinam minhas ações. Os afetos do Cristo não determinaram suas ações, apesar do grande afeto aos discípulos. Isso é independência, isso é libertador. Ele cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir, de socorrer, de curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Olha só, ele não teve a vontade de permanecer por causa do interesse em trabalhar, em manter, em socorrer, em curar, em consolar. Era a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele estava para cumprir a sua obra. Ele não tinha o desejo próprio de continuar. Olha a nossa vida em relação ao nosso trabalho. Até que ponto nós conseguimos essa libertação em relação a esse trabalho também. A gente vai fazendo essas comparações. Até que ponto eu me escravizo em relação a essas coisas? Até que ponto eu tenho o espírito seduzido por tudo isso? Até agora ele colocou coisas de dentro para fora, né? A atenção que ele tinha com Pilatos, mas não tinha medo. O respeito que ele tinha a Moisés, mas não ficava impressionado com o poder de Caifás. O amor que ele tinha aos discípulos, mas o coração dele, o sentimento dele não estava dominado por esse afeto. E ele cultivava o trabalho, mas o seu espírito não era seduzido por esse trabalho. Então são os sentimentos dele. Agora, ações de fora para ele, que é o ato de Judas, a ingratidão daqueles que ele curou, o sarcasmo de outros. Olha como Emmanuel coloca essa situação. O ato de Judas não lhe arranca maldições. Que coração é esse? Olha que coração limpo. Como é que você tira a maldição do coração de Jesus? Não tem maldição ali dentro, não tem maldade, não tem raiva, não tem ódio. Não dá para tirar a maldição. Isso é uma grande vitória. Até que ponto do meu coração saem maldições? Até que ponto eu arranco maldições do meu coração? Do meu coração imperfeito, eu arranco muitas maldições. Mas do coração do Cristo, o ato de Judas não arrancou maldições. E os atos na minha vida cotidiana de pessoas em relação a mim? Quanta maldição! Essas maldições são as minhas imperfeições que ainda existem em mim. Então essa atitude do Cristo em relação a Judas, de não amaldiçoar o ato de Judas, mostra a grandeza, a independência, a libertação. Ao contrário da conduta nossa. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Qualquer ato de ingratidão em relação às nossas vidas, a gente fica indignado e às vezes desesperado de tanto rancor, de tanto ressentimento. A ingratidão daquelas pessoas que o Cristo curou, não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele tinha esse espírito de caridade, esse amor. Ele tinha benevolência, indulgência e perdão. Ele era bom para as pessoas. Ele tinha indulgência, ele era indulgente com os erros alheios e perdoava. Então a ingratidão não feriu, ele não respondeu a essa ingratidão. Mais um ponto que o Emmanuel coloca. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A provocação não faz com que ele revide, porque ele compreendia esse sarcasmo e não julgava. Olha o não julgueis aqui. Qualquer provocação de qualquer um a mim, não tem o meu silêncio. Eu não consigo fazer esse silêncio. O meu coração não consegue fazer esse silêncio. A minha imperfeição fala alto em mim. É a perfeição do Cristo que fez esse silêncio. Olha que coisa linda. Olha como é uma grande vitória. São vitórias, uma vitória atrás da outra, de um coração puro, de um espírito forte, de um espírito que tinha domínio sobre si.
todas essas vitórias dele, que são aparentes derrotas aos olhos do mundo, são hoje as minhas derrotas. Porque eu não consigo vencer da forma como Cristo venceu, embora ele tenha deixado essa lição dessas vitórias há mais de 2000 anos. Na verdade, a gente nem compreende direito ainda. Muitas vezes a gente ainda olha essa cruz como o sangue, como a derrota, como a dor, e não como essa grande vitória que o Emmanuel está mostrando nesse texto. E a cruz não lhe altera a serenidade. A morte, a dor, a crucificação não altera a serenidade do Cristo. Olha que domínio sobre o Espírito. A nossa serenidade é alterada a todo momento por qualquer coisa. O vento muda, altera a minha serenidade. Chove, altera a minha serenidade. Olha a diferença de um grande Espírito que tem domínio sobre si. Por isso que, num texto, A Palavra da Cruz, o Emmanuel diz: o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da vida eterna. Ensinar o caminho. Por isso, em outro texto, chamado A Palavra da Cruz, o Emmanuel diz: mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da vida eterna. Ensinar o caminho. Ele era o mestre. Caminho, verdade e vida. Então, todo esse processo da crucificação, do Pilatos, do Caifás, da traição do Judas, de todo esse processo que ele venceu compreendendo, amando, sem julgar, essa foi a grande vitória do Espírito que a gente ainda não conseguiu aprender. E por fim a cruz, que não tira a serenidade. E a gente perde a serenidade a todo momento. É esse caminho que a gente deve aprender. Mas para encerrar, uma pessoa mostrou que aprendeu isso. Olha o que Paulo de Tarso disse numa carta aos Gálatas: quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Onde está a glória de Paulo de Tarso? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cruz? Em todo esse domínio espiritual. Por isso que ele chegou a dizer: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.